partir de agora, na Web Rádio Sintonia do Bem, acompanhe Coisas do Cotidiano, abordando assuntos do dia a dia, discutindo sempre à luz do Espiritismo. A apresentação dos comunicadores, Rodrigo Franco e Carvalho Filho. Sejam bem-vindos. Muito boa tarde, estamos de volta com o nosso programa Coisas do Cotidiano, transmitido pela Web Rádio Sintonia do Bem. Hoje, quarta-feira, dia 20 de maio de 2020, o mês já está caminhando para a sua reta final. E nós estamos aqui mais uma vez firmes e fortes, ainda de maneira improvisada, porque quem já conhece o nosso programa sabe que participamos eu e meu irmão Rodrigo, mas por conta da necessidade da não aglomeração, nosso estúdio é pequeno, estamos aqui eu e o Claudinho. Boa tarde, Claudinho. Boa tarde. E com a distância segura, por isso estamos sem máscara. Mas, se Deus permitir, breve estaremos de volta com a nossa equipe completa, com o nosso time completo. Hoje, a terceira parte do nosso programa do tema Os Pais e os Novos Desafios da Educação dos Filhos, especificamente respondendo às perguntas dos nossos convidados, que foram muitas e que nós agrupamos algumas por similaridade, porque teve várias perguntas com o mesmo sentido, muito parecidas. E você já pode enviar suas dúvidas, sugestões para nosso WhatsApp pelo 64996311234, 1234, ou diretamente para o telefone do nosso estúdio. O Claudinho está louco para receber a sua ligação, pelo 64-3014-4009. É bom que se diga que o nosso programa está sendo retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Jataí, Centro Espírita Casa do Caminho, daqui de Jataí, Mansão do Caminho, de Quirinópolis, Allan Kardec, de Mineiros, Lar Espíritas Forças do Amor, de Jataí, e pela página do Facebook da Livraria Espírita Allan Kardec, também de Jataí. Como de praxe, vamos fazer a nossa oração inicial. Convido a todos para que elevemos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, para que possamos agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, no intuito de buscar o conhecimento, o esclarecimento que a doutrina espírita nos provê, sempre com base no Evangelho de Jesus. Agradecendo pela oportunidade da vida, mais esse dia que se finda, pela oportunidade de mais esse programa, rogamos as bênçãos dos bons amigos espirituais, do nosso Mestre Jesus, e a inspiração necessária para que possamos trabalhar, como eu disse, tendo o teu Evangelho como norte. Que Jesus então possa nos iluminar a todos e que assim seja. O nosso programa teve participações especiais, onde nós discutimos, à luz da doutrina espírita, temas que envolvem o cotidiano. E desta vez, o tema Os Pais e os Novos Desafios da Educação dos Filhos faz parte de uma ideia de aproveitar o mês de maio, que aqui no Centro Espírita Allan Kardec é destinado aos estudos referentes à família. E quando nós tecemos este tema, percebemos não só quão profundo é, mas o quanto isso desperta nas pessoas a curiosidade, porque mexe exatamente com a vivência, com o dia a dia, com a intimidade das famílias. E sem mais delongas, partindo já para responder às nossas perguntas, é muito interessante começarmos com o comentário de que o assunto que nós fechamos o programa antepassado, iniciamos o programa passado,
é realmente algo que tocou, por assim dizer, uma quantidade muito grande de famílias, que é o assunto homossexualismo. Nós recebemos quase 12 perguntas referentes ao homossexualismo. Mas como esse não é o tema principal, nós não podemos ater. E é interessante essa colocação, porque nos despertou a ideia de programarmos um desses programas no futuro próximo, para que nós possamos falar sobre esse assunto que realmente mexe com a realidade de muitas famílias. Um pai nos escreveu e fez a seguinte pergunta, que ao mesmo tempo é um depoimento. Eu descobri há 2 anos que meu filho mais velho é gay e simplesmente não consigo lidar com essa ideia. Já ameacei até parar de pagar a faculdade dele para que ele mudasse de comportamento, mas ele não muda. Chegou a dizer que prefere se matar do que viver fingindo. O que posso fazer para que meu filho deixe de ser gay? A resposta é: aguarde a próxima reencarnação dele. Porque a homossexualidade não é uma doença, como muita gente, infelizmente, pensa em pleno século XXI. E muito menos um estilo de vida onde a pessoa opta por ser daquela maneira. A homossexualidade, à luz da doutrina espírita, é uma condição dentro do processo evolutivo do espírito. Todos nós, sem nenhuma exceção, estamos sujeitos, dentro da roda das reencarnações, a enfrentar uma situação dessa por vários motivos, que agora não dá tempo da gente mergulhar nesses motivos. Portanto, ser homossexual não torna o seu filho inferior ou superior. Ser homossexual não faz com que o seu filho se torne uma aberração da natureza. Ser homossexual apenas torna o seu filho diferente dos heterossexuais. Mas ele não deixa de ser seu filho, de te amar, de ser merecedor do seu amor, cujo amor, a que tudo indica, está soterrado por toneladas de preconceito, machismo, desconhecimento. Sugiro que você olhe o seu filho com mais amorosidade. Pense no quanto deve ser ruim ser discriminado, principalmente dentro do próprio lar, principalmente pelo próprio pai. Afinal, se o seu filho não puder contar com você como o pai dele, ele vai contar com quem? Será que é justo matar moralmente um filho, sangue do próprio sangue, em nome do orgulho ou da vaidade? Porque ao invés de afastá-lo de você, de ameaçá-lo, de pressioná-lo, você não faz um movimento de trazê-lo para mais próximo de você, de dar atenção, de sentar com ele, perguntar como que está a vida dele, o que ele precisa de você quanto pai. Lembre que não é por acaso que estão juntos dentro de uma mesma família e que por esse motivo você poderá ser cobrado no futuro pelas consequências danosas que poderá causar à vida do seu filho, imputando a ele dolorosas situações totalmente desnecessárias e injustas. Lembre sempre que Deus não erra. O Chico teve o ensejo de dizer que a reencarnação também não erra de endereço. Se ele está como seu filho, existe um motivo disto, mas acima desse motivo, existe a sua responsabilidade como pai para com ele. Sugiro, então, que pare de nadar contra a correnteza e entre na barca do amor e deixe essa correnteza levar vocês rio abaixo em direção ao oceano do amor divino. Vai por mim. Vale a pena amar. A doutrina espírita nos esclarece muito sobre isto. Vale a pena tentar. Faz a sua parte. Essa é a nossa sugestão. A nossa próxima pergunta: como agir com um filho que apresenta inclinações inferiores, que destrói brinquedos, maltrata os animais ou agride colegas na escola? Essa é uma pergunta muito importante, muito interessante, e que nós fomos buscar o embasamento da resposta em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9,
quando Santo Agostinho responde, aspas, desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se todos os males que originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixar que desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Ou seja, Santo Agostinho diz que esse é um processo de educação que ele deve começar desde o berço. Os pais precisam observar o filho desde o berço, porque desde o berço ele já mostra a individualidade espiritual. Ele já mostra se ele é mais egoísta, se ele é mais altruísta, se ele é mais recatado, se ele é mais dado. É ali, em observando a criança, que o pai faz o que se chama de educação. Só que a educação, ela não é, em verdade, como a maioria das pessoas pensam. Porque a etimologia da palavra educação vem do latim ex-ducare. O X caiu por aliteração e ficou educare. O prefixo ex vem de puxar, de explodir, de extrair, quer dizer, puxar para fora, tirar de dentro. Ducare de dentro. Então, educar é puxar de dentro o que a criança já apresenta, o que o bebê já apresenta, para a partir daí, entendendo a personalidade dele, o pai possa instruir, ou seja, do latim intruere, que vem de empilhar, colocar em. É a partir daí que o pai começa a medir que tipo de instrução que vai dar para o filho. E em observando que ele tem tendências à violência, à agressividade, é a hora de dar valores nobres. É a hora de trazer o filho para o lado da amorosidade para que se dê um equilíbrio dessa sua personalidade. Joana de Ângeles diz que Deus proporciona ao ser humano a infância mais larga da criação, porque a gente pode observar os animais. Mal a fêmea passa ali alguns minutos, algumas horas, ele já está andando, ele já está se virando. Nós, seres humanos, não. Nós levamos meses para conseguir nos movimentar. E ali nós temos uma infância muito longa para que, como diz Joana de Ângeles, Deus proporciona os filhos como uma massa de modelar, para que os pais aproveitem esse tempo para contribuir na moldagem da nova personalidade do filho, incutindo valores novos e valores nobres. Como Emmanuel diz, Deus proporciona o filho na infância como uma página em branco para que os pais possam escrever a nova história. Por que disso? Porque quando entrar na adolescência, quando o filho toma conta da sua personalidade própria como espírito, da sua individualidade, ou seja, toma conta da sua própria reencarnação, e vier à tona toda aquela personalidade que ele formatou em várias existências, ele vai confrontar os seus antigos valores com os novos valores que os pais incutiram. E a tendência, segundo o espírito Hamed, é que prepondere os bons valores. Porque é esse o processo da evolução. O palestrante espírita e psiquiatra Alberto Almeida diz que a instrução, a educação dos pais deve ser comparada a soltar uma pipa. Aqui no interior de Goiás, soltar uma raia. Onde aquele que está empinando a pipa precisa ter a sensibilidade de sentir o vento e saber que hora que ele solta, ele dá a corda, dá a linha, que hora que ele puxa a linha. Idem para com os filhos. Então os pais precisam desenvolver esta noção e essa sensibilidade
entendendo que o processo de educação, ele começa desde o berço e segue. Porque, como diz Santo Agostinho, assim como o jardineiro, ao observar que a praga começa a nascer no jardim, precisa ser extirpada, porque se deixar crescer, em outras palavras, se não contiver no momento exato, se não colocar a instrução no momento exato, depois é muito mais complicado. E geralmente a ingratidão é um dos preços que esses pais que não observaram esses detalhes pagam ao final do processo. A nossa próxima pergunta: como a doutrina explica a relação dos filhos que são criados pelos avós, estando os pais vivos, porém ausentes? Ela pergunta novamente: como a doutrina explica a relação dos filhos que são criados pelos avós, estando os pais vivos, porém ausentes? Vejamos. A orfandade é uma prova muito difícil para a alma de qualquer idade. A orfandade de pais vivos chega a ser mais cruel e mais difícil para quem sofre essa vicissitude. No entanto, as sutilezas que envolvem os laços de família em relação às nossas existências pregressas ou atuais, elas escapam ao nosso entendimento. No entanto, sabemos que não passamos por absolutamente nada que não seja ou do nosso merecimento ou para a nossa evolução. Quantas vezes filhos abusaram do amparo e da proteção dos pais em reencarnações anteriores? Quantas vezes filhos tiveram a condição de ter um lar sólido e abandonaram esse lar virando as costas para a família? Quantas vezes filhos abandonaram os próprios pais à própria sorte? Aliás, quantas vezes filhos abandonaram os próprios filhos à própria sorte, relegando a sua criação aos familiares de maior compaixão? Pois é, essas criaturas, ao reencarnar, trarão em seu psiquismo a culpa inerente à falta cometida no passado, criando em torno de si uma psicosfera própria a atrair para a sua vida as condições necessárias ao aprendizado através de duras provas em vidas apartadas dos pais que no passado foram negados. Agora, nem sempre podemos imputar respostas às situações difíceis que passamos a reencarnações anteriores. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, fala das causas atuais das nossas vicissitudes. E ele destaca no capítulo 5, no item 4. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida, remontando-se à origem dos males terrestres. Reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Muitas das vezes, complexos programas reencarnatórios são feitos visando a formação de uma família. Mas aqui, quando nós chegamos e somos brindados com o véu do esquecimento, o nosso orgulho, a nossa pretensão, o egoísmo, entre outros, mudam por completo esse plano com base na nossa livre escolha. Em outras vezes, filhos nascem de comportamentos irresponsáveis, imputando aos avós o trabalho de criação dos netos. Porque existem as relações inconsequentes, irresponsáveis, fortuitas, que acabam resultando na geração de um filho. E ali, ao nascer, muitas vezes, esses pais, essas mães, relegam aos avós, aos tios, para que cuidem. Agora, seja lá qual for a circunstância, é importante entender que nada é gratuito.
E uma relação familiar entre netos e avós servem tanto de prova quanto de expiação para todos, bem como também de grande oportunidade de evolução através do exercício do amor, do perdão e principalmente da paciência. Entendendo que não existe nada por acaso, como uma frase que é imputada a Albert Einstein, Deus não joga dados. Não existe o acaso. Tudo é muito bem programado e nada é gratuito na criação. A nossa próxima pergunta. Em alguns casos, a difícil relação na criação dos filhos não é a ausência, mas a superproteção. Quais as consequências dessa superproteção na criação dos filhos? Veja bem uma coisa. Um fenômeno toma conta da atualidade. Os pais que batem no peito e falam: meus filhos não passarão pelo que eu passei. Pais que desconhecem que o que eles passaram foi justamente o que os tornaram o que são. Foi justamente o que os fizeram fortes para enfrentar a vida hoje. É o exemplo da borboleta, que geralmente uma pessoa vê lá a borboleta tentando romper o casulo e com pena dela vai lá e abre o casulo, a borboleta cai no chão e morre. Porque, na verdade, a natureza é tão perfeita que ela permite com que, ao se esforçar para romper o casulo, ela fortaleça o músculo das asas e que vai permitir com que ela alce e voe depois. Isso acontece em relação aos nossos filhos. Pode-se dar tudo ao filho, se você tiver condições, mas não deve. O filho tem que aprender o valor das coisas, o valor da conquista, e aprender os limites, até onde pode e até onde ele não pode ir. Portanto, a frase mais fundamental na formatação do caráter humano é: não pode. E Jesus que disse isso também, quando ele disse: fazei do seu falar sim, sim, não, não. Portanto, conhecer perdas e frustrações é fundamental para a formação moral do jovem. Somos o que somos porque acostumamos as frustrações e lutamos. Pais que criam filhos dentro de redomas, pais que tentam super proteger, na verdade, estão criando incapazes. Seres que, quando saírem debaixo da asa dos filhos, serão engolidos pelo mundo. No mundo maléfico, complexo como nós vivemos hoje, nós precisamos estruturar as crianças para suportar as intempéries de um mundo em ebulição. E isso nós fazemos com amor, mas também ensinando eles a enfrentar o mundo e não super protegendo. A nossa próxima pergunta: como eu, entre parênteses, filha, consigo ter uma liberdade com os meus pais? Tem uma outra pergunta parecida. Como filho, como posso melhorar a convivência com os meus pais que me dão pouca atenção e conversam pouco no meu dia a dia? Sinceramente, é muito ruim quando nós vemos uma pergunta dessa partindo de um filho ou de uma filha. Meu pai, seu Eudes, ele perguntava, fazendo, às vezes, dando uma orientação, ele tinha uma brincadeira que ele perguntava assim, geralmente isso era em relação a casamentos, a relacionamentos afetivos, mas que serve para esse contexto. Ele perguntava assim, no caso de um casamento: de quem é a responsabilidade para que o casamento dê certo? A pessoa ficava pensativa e falava: não sei. É do marido? Não. Ou então é da esposa? Não. É dos dois? Também não. Mas como assim? Isso não é do um, não é do outro, não é dos dois? Aí meu pai, com muita sabedoria, respondia: a responsabilidade para que a coisa dê certo é de quem quer que dê certo.
Porque quem quer que dê certo, faz dar certo, não fica esperando. Busca. Essa proposta traz junto o rompimento de um paradigma de que o diálogo deve partir sempre do pai para o filho. Não nos esqueçamos que nós somos seres milenares e que às vezes um filho é um espírito mais velho do que o pai. O que equivale a dizer que sim, a iniciativa pode e deve partir daquele que tem mais interesse, daquele que tem mais vontade, daquele que tem mais amor. Muitas vezes nossos pais trazem da criação deles o engessamento que os fazem serem duros e secos com os filhos, e o que geralmente limita ou impede uma maior aproximação. Mas não porque são maus ou negligentes, mas porque não sabem a arte do carinho, do contato, do diálogo, de abraçar. Então eu sugiro, chegue você mais próximo, converse, toque, faça carinho, tenta romper essa carapaça, mesmo que isso possa parecer inicialmente estranho. Tenha paciência e exercite o contato, e eu te garanto, em pouco tempo você vai mudar essa realidade. A nossa próxima pergunta: o que vocês aconselham aos pais que têm filhos adolescentes que convivem com amigos que possuem vícios, como drogas lícitas ou ilícitas? Qual a melhor maneira de um pai agir? E se o filho já estiver dentro do vício, o que fazer? Bom, o ideal é que os pais não deixem chegar a esse ponto, dando ao filho, no momento certo, a educação e a instrução correta e as bases morais, principalmente através do exemplo, para que ele não se interesse por esse tipo de comportamento, pois prevenir sempre é mais fácil do que remediar. Mas como, infelizmente, essa não é a realidade de grande parte das famílias, é bom que se entenda uma coisa: existe um ditado que diz: passarinho que anda com morcego acaba dormindo de cabeça para baixo. O que isso quer dizer? Como seres gregários que nós somos, temos a tendência, principalmente quando ainda não temos uma personalidade formada, a repetir comportamentos para sermos aceitos ou nos manter em certos grupos. No entanto, se o seu filho convive com amigos viciados em qualquer tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita, a chance dele se envolver é gigante, porque ele vai acabar repetindo aquele comportamento do grupo que ele está vivendo. Mas se esse envolvimento já aconteceu e os pais querem reverter, é necessário que entendam que para que possamos combater um efeito, necessitamos primeiramente identificar e compreender a causa. Os pais devem buscar os motivos que levam seu filho a andar com desse tipo de grupo, desse tipo de pessoas, para daí traçar as estratégias da mudança da situação. Porém, esse é um trabalho árduo, complexo, e quase sempre, para não falar na maioria das vezes, provoca conflitos ou situações muito delicadas, mas que, se for feito com critério e principalmente amorosidade, um percentual muito grande desses pais encontrarão uma mesma causa: a rotina de péssimos exemplos que esses pais deram aos filhos em relação à falta de amor, no trato com o cônjuge, na criação de clima pesado dentro de casa devido a brigas, xingamentos, agressões físicas ou verbais, ausência física e moral, e principalmente no tocante ao uso do álcool dentro de casa. Esta é a mais triste realidade que empurra grande número de jovens ao uso da bebida alcoólica, porque o álcool é a porta mais larga, é a principal entrada para o uso de drogas mais pesadas. Porque se o filho vê o pai ou a mãe bebendo dentro de casa, não adianta você falar: meu filho, eu posso porque eu sou adulto, você não. Quando você diz isso para o seu filho, você está dizendo assim: olha, você não pode hoje, mas quando tiver 18 anos você pode.
E ele vai crescer gravando na memória que se o pai ou a mãe faz principalmente dentro de casa, ele também pode e deve fazer. Por isso que é mais fácil evitar, cultivando no dia a dia o comportamento e os exemplos salutares que todos os pais, sem nenhuma exceção, sabem que devem e que podem fazer. O problema é que esses pais sabem, mas negligenciam, e quando descobrem que seus filhos estão envolvidos com algum tipo de comportamento ilícito em relação ao uso de drogas, é muito tarde. E caso isso esteja acontecendo, o caminho mais correto é iniciar um diálogo com o filho, mostrar que está do lado dele, que quer ajudar a ele, pois esse acolhimento abre as portas, e depois buscar ajuda profissional, tanto das áreas médicas quanto das áreas psicológicas. Após esse processo, a mudança de hábito e comportamento social é a terceira etapa e uma das mais importantes do esquema todo. Porque se o filho recebeu acolhimento, recebeu tratamento, mas depois disso voltar a conviver com as mesmas pessoas, tudo vai se perder. Se o jovem continuar ou voltar ao grupo, com os mesmos amigos ou ambientes que o levou ao vício, fatalmente ele voltará ao uso. Pois o quimio-dependente não se cura numa única existência física, ou seja, numa única reencarnação. O que equivale a dizer que uma pessoa viciada pode passar anos sem usar o álcool ou a droga, mas basta um trago e volta tudo ao início e com uma força devastadora para ele. Portanto, o melhor remédio sempre é a prevenção. Pergunta número 7. Atualmente, grande maioria dos pais são separados. Nesse caso, como conseguir dar uma boa educação aos filhos e evitar que essa separação acarrete problemas psicológicos ou afetivos? Repetindo. Atualmente, a grande maioria dos pais são separados. Nesse caso, como conseguir dar uma boa educação aos filhos e evitar que essa separação acarrete problemas psicológicos ou afetivos? Eu, Carvalho, tenho uma experiência particular que atesta essa afirmação inicial. Há uns 5 anos atrás, eu fui convidado para fazer uma palestra numa escola pública em Mineiros para uma faixa etária entre mais ou menos 11, 12 anos, até 16, 17, 18 anos. Foram colocados numa quadra de esporte contadas 400 crianças. E ali, para eu saber o que eu falaria, mensurar o que eu falaria, eu perguntei a média de idade e falei, olha, levanta a mão, por favor, quem aqui mora com os pais, ou seja, quem aqui não é filho de pais separados. E no universo de 400 crianças, apenas 4 levantaram as mãos. Eu não acreditei, eu perguntei de novo. Alguém ficou sem participar? Vou fazer a pergunta novamente. 4. 1% daquelas crianças viviam com a família, o restante, todas eram de pais separados. Essa história infeliz apenas ilustra uma triste realidade que arrasa com a formação psicológica dos homens e das mulheres do futuro. Falo arrasa porque não é por acaso que nós somos inseridos no contexto de uma família para crescermos ali e nos desenvolver. Como eu disse anteriormente, Deus não erra. Todos nós precisamos dos referenciais masculinos e femininos do nosso pai e da nossa mãe para a formação do nosso caráter. E a falta de um desses referenciais durante a formatação dessa nova existência indubitavelmente acarretará algum tipo de dano de ordem psicológica, ou principalmente afetiva, que vai refletir em uma ou em todas as fases da vida desse filho. Por isso, infelizmente, não existem receitas mágicas que evitem esses problemas psicológicos caso haja separação dos pais. Pois este é um mecanismo que Deus nos permitiu para que possamos nos esforçar por manter a família unida
e colocar os interesses do lar acima dos interesses individuais. Pergunta de número 8. Como deve ser a visão e o tratamento dos filhos perante aos pais? Uma segunda pergunta. De que forma isso deve ser estruturado nos quesitos respeito, autoridade, amizade, liberdade e privacidade? Por exemplo, e como o Espiritismo expõe essas questões? Bom, como deve ser a visão e o tratamento dos filhos perante os pais? E de que forma isso deve ser estruturado nos quesitos respeito, autoridade, amizade, liberdade e privacidade, por exemplo? E como o Espiritismo expõe essas questões? A doutrina espírita nos orienta que o respeito deve ser a tônica na vida em qualquer situação e com qualquer indivíduo da criação, ou seja, com os pais, os filhos, o amigo, o vizinho, o patrão, os animais, as plantas e principalmente nossa cidade e nosso planeta. No entanto, desenvolvemos em nossa sociedade classes hierárquicas para que possam ser mantidas. Se exige determinados tipos de comportamento de cada um desses componentes para que se possa marcar essas esferas, essas classes hierárquicas. Por exemplo, nesse caso, é natural que se entenda que os pais são, entre aspas, superiores hierarquicamente aos filhos. E, portanto, devem esses filhos respeitar e serem submissos aos pais. Só que onde são mantidos esses rótulos apenas para se marcar uma distância, os demais adjetivos e predicados não florescem da maneira correta, ou seja, existem por imposição, não por sentimento. Por exemplo, onde existe respeito, dispensa o uso da autoridade. Não se ama a quem se teme. Por isso que a frase temente a Deus denota que ou a pessoa teme ou ela ama. Se ela é temente a Deus, jamais ela amaria a Deus. Por isso que a doutrina espírita nos apresenta o amor como a forma de interação e convivência em todas as esferas da vida. Porque quem ama dá liberdade. Quem ama respeita a individualidade, a privacidade. Quem ama não prende, não exige, não sufoca. Quem ama ampara, auxilia e até pega pelas mãos quando necessário para mostrar o caminho. Ou seja, onde existe amor, a estrutura de comportamento e vivência se dá de maneira bastante natural e sem imposição. Utopia na Terra? Não. Muitas pessoas agem assim. Eu conheço muitas famílias que agem assim. Basta apenas que nós mudemos o nosso olhar, que nós mudemos o nosso entendimento. E nesse ponto, a doutrina espírita clareia a nossa vida como um farol muito forte. Basta a gente buscar. Pergunta de número 9, já entrando na reta final. Até quando os pais devem ser amigos de seus filhos para não correr o risco de perder a autoridade sobre os mesmos? Até quando os pais devem ser amigos de seus filhos para não correr o risco de perder a autoridade sobre os mesmos? Um dos maiores equívocos dos pais atualmente, segundo a psicologia moderna, principalmente os pais ditos moderninhos, é querer ser amigo dos filhos. Jesus disse que não se pode amar a Deus e a Mamon, e aqui isso pode ser aplicado em número, gênero e grau. Ou se é pai ou mãe, ou se é amigo. Uma família tem, por definição, como eu disse anteriormente, e por necessidade para o nosso atual momento evolutivo, uma ordem moral. E um filho precisa respeitar o pai e a mãe para que ele tenha alguém em quem confie e alguém que possa ter autoridade de ditar as regras necessárias para a sua formação enquanto homem ou mulher para o mundo. E o amigo não possui esses predicados. Alguém nunca respeitará o amigo como se respeita o pai ou a mãe. O filho jamais respeitará um pai ou a mãe
se esses insistirem em ser amiguinhos dos filhos. Em outras palavras, pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe. Os amigos ficam para as redes sociais, os amigos ficam para a escola, para o trabalho, para a rua. A nossa antepenúltima pergunta. No caso de pais espíritas, como explicar aos filhos que a educação que um colega recebe não é a mesma da dele? No caso de pais espíritas, como explicar aos filhos que a educação que um colega recebe não é a mesma da dele? Como qualquer pai de qualquer religião deve fazer, com o diálogo. Um dos problemas mais graves que os pais da atualidade enfrentam é a falta de diálogo com os filhos. É a maior reclamação nas evangelizações, nos atendimentos fraternos, nas escolas. E muitos pais só percebem isso quando recebem notícias devastadoras sobre os filhos e descobrem que esses filhos eram meros desconhecidos dentro de casa, porque apresentam comportamentos que eles jamais imaginavam que os pais teriam, que os filhos teriam. No entanto, esse diálogo, que deve ser diário e constante, precisa ter um ingrediente fundamental para que seja frutífero. Esse ingrediente se chama amorosidade. A imposição, a prepotência, o orgulho, entre outros, só serve para distanciar os filhos. E a amorosidade, ela deve ser aplicada no dia a dia. Ela deve ser aplicada em cada oportunidade que o pai ou a mãe tiver ou perceber de educar, de exemplificar. Eu nunca me esqueço de uma situação que eu vivenciei. Não faz muito tempo, não. Eu deveria ter aí de 10 para 11 anos. Né, Claudinho? Então, quase ontem. Nós, a nossa família, estávamos em Rondonópolis, em visita de amigos dos meus pais. E eu estava naquela fase de não querer comer isso, de não querer comer aquilo, de ter nojinho de uma coisa, de querer exigir outras coisas na refeição. E meu pai trabalhava isso de diversas maneiras. Mas nesse dia especificamente, estávamos de carro indo não sei aonde para fazer não sei o quê. Mas eu me recordo, assim, de uma forma cristalina, quando nós estávamos em uma subida numa rampa, tinha um sinaleiro próximo de uma praça, na diagonal. E quando o sinaleiro fechou, meu pai percebeu alguma coisa que eu não havia visto, ele encostou. Parou e falou: meu filho, observa aquele homem do outro lado da rua. Quando eu olhei, tinha um senhor debruçado sobre uma lata de lixo, mexendo ali dentro, mexendo. Passava um pouco, ele saía, descascava alguma coisa e comia. Mexia, descascava alguma coisa e comia. Meu pai olhou e falou: lembra dele quando você estiver com enjoeira na mesa. Quando você tiver coisas para comer e achar que não gosta, que não deve, lembra daquela situação que eu tenho certeza que você não vai negar nenhuma comida. E realmente, nunca mais eu tive coragem de negar ou de ter nojinho de alguma coisa, porque eu sempre me lembrei de algo que o meu pai, com muita amorosidade, me exemplificou e que valeu muito mais do que uma surra, do que um xingamento, do que uma ameaça, do que uma imposição. Próxima pergunta. Como uma mãe ou um pai que não se dá bem com o filho, não consegue demonstrar sentimentos de carinho pelo filho, pode agir para melhorar essa situação? Repetindo. Como uma mãe ou um pai que não se dá bem com o filho, não consegue demonstrar sentimentos de carinho pelo filho, pode agir para melhorar essa situação? Geralmente, quando nos deparamos com situações como essas, onde pais e mães não conseguem demonstrar carinho, atenção ou cuidado aos filhos, nós temos a tendência de fazer um julgamento em detrimento da moral desse pai ou dessa mãe. Mas é importante entendermos que aqueles que são nossos pais, no momento deles, foram também filhos de outros pais. E às vezes,
não receberam desses seus pais o mesmo carinho e atenção que hoje não conseguem transmitir. Justamente porque não aprenderam. É claro, existem também os pais e as mães negligentes, egoístas, orgulhosos, que não dão carinho e às vezes nem se importam muito com os filhos. No entanto, seja qual for a condição e a situação, ela só pode ser mudada se esse pai ou essa mãe tiver, primeiro, consciência de que precisa mudar e, segundo, a vontade para mudar. Porque se houver consciência e vontade, não precisamos dar nenhuma receita de bolo ou fórmulas mágicas. A coisa acontece naturalmente, porque o amor, principalmente o amor familiar, sobressai a todos e a qualquer outro tipo de sentimento. São 18 horas e 51 minutos, a nossa última pergunta. Nos últimos 2 programas, vocês falaram sobre o culto do evangelho no lar. Fala sério, isso é bom mesmo? Funciona? Qual é o melhor jeito e dia para fazer em casa? Emmanuel disse que para que nós tenhamos a noção do que é o culto do evangelho no lar, aliás, melhor, ele disse que a importância do culto do evangelho do lar é como se acender um fósforo no quarto escuro. Aí alguém fala assim, mas acender um fósforo é pouca coisa. Sim, entra no quarto escuro e acende um fósforo para você ver o quanto clareia. Isso é a importância de um culto. Quando ele passa a ser rotina, essa claridade, essa luz, vai aumentando gradativamente. Mahatma Gandhi disse que quando uma família é iluminada, ela ilumina toda uma rua. Quando uma rua é iluminada, ilumina todo um bairro. E quando um bairro é iluminado, ilumina toda a cidade. E assim por diante. Espíritos como Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz esclarecem que o culto do evangelho no lar, quando ele é feito com disciplina, no dia determinado e na hora determinada, os bons espíritos participam, eles vêm. Eles às vezes não participam em massa porque eles têm os seus compromissos. A coisa não pode ser bagunçada ou atada à nossa indisciplina, porque eles têm afazeres. No entanto, quando nós temos um dia certo, um horário certo, eles participam e vêm ajudar. Promovem verdadeiras limpezas psíquicas no nosso lar. Promovem verdadeiras reuniões de desobsessão no nosso lar. Manuel Filomeno de Miranda chega a dizer que os lares onde existem o culto do evangelho regularmente há um certo tempo, eles são identificados no plano espiritual de forma que as equipes de socorro, que muitas vezes trabalham pelas ruas das cidades, fazendo recolhimento daquelas almas que estejam ali perdidas em sofrimento, ou hebetadas, ou transtornadas, elas são levadas para aqueles lares, numa primeira instância, como um atendimento de pronto-socorro, como um primeiro atendimento, para que depois daquilo, depois do choque anímico, depois de ter condições de receber um atendimento primeiro, elas possam ser guindadas aos hospitais de outras esferas. É importantíssimo no quesito espiritual. Mas é muito mais importante no quesito familiar. Porque é no culto do evangelho no lar que muitas famílias têm a oportunidade de se reunirem. Principalmente nesse tempo onde os afazeres, as agendas cheias dos filhos, dos pais, e principalmente no momento que eles poderiam estar em casa reunidos, estão nos seus smartphones, nas redes sociais, o culto passa a ser uma oportunidade de reunião, de conversa, de diálogo, onde o pai pode olhar no olho do filho e ver se não tem nenhuma alteração, em outras palavras, se não está usando nada de diferente, nada de estranho, onde ali pode se exercitar assuntos nobres, salutares, mudando a chave do psiquismo da casa,
que muitas vezes está tenso, pesado por conta dos problemas, das brigas, das coisas normais das famílias do dia a dia. É no culto que nós temos essa grande oportunidade. E o culto não tem uma receita, por assim dizer. Existem sugestões. Nós sabemos que a doutrina espírita não possui rituais. No entanto, a sugestão é que a família se reúna sempre no mesmo dia, no mesmo horário, que pegue ali uma jarra de água ou copos com um pouco de água no número dos participantes, para que aquela água seja magnetizada ou fluidificada, como queira. E ali em reunião, que se faça uma leitura do Evangelho, de uma página de algum livro que tenha conteúdo doutrinário. Uma leitura rápida, de um parágrafo, uma página, 2 páginas, de um capítulo curto. E que depois, quem fez a leitura, promova uma discussão rápida sobre aquela leitura. Após isso, podemos fazer a nossa oração, de preferência começando pelo agradecimento. De preferência não sendo filhos pidões, mimados, que transformam qualquer oração num petitório infinito. Então que agradeçamos sempre e que peçamos sempre a orientação, as bênçãos, façamos as nossas orações. E depois o encerramento com pedido de magnetização das águas. É simples assim. É coisa de 15, 20 minutos que eu garanto. Modifica a psicosfera da Terra. Eu morei quase 10 anos em Mineiros. E lá morava eu e o meu cachorro. Eu tinha o meu culto do Evangelho no lar todas as quartas-feiras às 7 horas da manhã antes de começar o trabalho. Fazia eu e ele embaixo da cama. Porque Jesus não disse que onde tiver 2 ou mais no nome dele ali ele estaria? Estava eu e Bob. O que equivale dizer se a pessoa falasse, mas a minha família não aceita, lá em casa é difícil, faça você, entre para o quarto, no dia, em horário aprazado, e faça. E você vai ver que em pouco tempo as coisas mudam. Em pouco tempo, talvez, um convite seu faz com que a família, que já foi trabalhada psiquicamente e espiritualmente pelos bons amigos espirituais, tenderão a mudar de opinião e participar desse grande banquete espiritual. Eu me lembro muito bem do Sermão do Monte, quando Jesus falava de diversas situações da comunicação com o Pai, e os discípulos, então, disseram assim, mestre, como que ora? Nos ensina a orar. Jesus, então, que estava ali, segundo Mateus, postado à frente de várias pessoas, em pé, sentadas, pediu que todos se assentassem. E ali, ele proferiu o que, no meu entendimento, Carvalho, é o poema mais lindo, mais profundo e mais dignificante que toda a humanidade recebeu em todos os tempos. Quando ele fechou seus olhos e simplesmente disse, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas na medida que vamos perdoando aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. E que assim seja. Eu agradeço a audiência e a presença de todos, e rogo a Jesus que possa continuar nos abençoando. Eu chamo então agora os nossos comerciais, e mais uma vez, muito obrigado, e que assim seja.